Talvez você já tenha ouvido falar de São Cristóvão, o padroeiro dos viajantes, aquele que carregou o próprio Cristo. Eu sou a Carol e no meu canal de contos você encontra as mais diversas aventuras. A história que te conto aqui está contida no Livro da Fé, de William Bennett, e também no livro A Legenda Áurea. Antes de começarmos, se inscreva no canal, ative os sininhos da notificação, deixe o seu like e escreva também nos comentários o que você está achando dessas narrativas. E Cristóvão, antes de seu batismo, era chamado de réprobo, mas depois passou a ser chamado de Cristóvão, que significa aquele que carrega Cristo, pois ele carregou Cristo de 4 maneiras: sobre as suas costas para transportá-lo, em seu corpo por meio das tormentas, em sua mente por meio da devoção e em sua boca por meio da confissão e da pregação. E Cristóvão, cananeu de berço, era gigante em estatura e terrível em aspecto. Tinha mais de 2 metros de altura. E Cristóvão, muito orgulhoso de sua força, resolveu servir apenas ao rei mais poderoso do mundo. Então foi ao castelo de um rei muito rico e poderoso. Cristóvão saudou o rei e lhe disse: "Grande monarca, como pode ver, sou gigante em estatura e minha força é incomparável. Desejo somente a servir o maior dos reis. Disseram-me que é você. Acaso aceitas-me como seu servo?" O rei, ao ver toda aquela força trabalhando para si, aceitou-o imediatamente, e Cristóvão o serviu por muitos anos. Na corte do rei, muitas cantigas eram cantadas, e uma delas, frequentemente, mencionava o diabo. O rei, que era cristão, toda vez que ouvia o nome do diabo, benzia-se fazendo o sinal da cruz e estremecia de medo. Cristóvão ficou muito intrigado, pois desejava servir somente ao mais poderoso, e o rei mais poderoso não poderia temer nada. "Por que estás com medo, meu rei? É apenas uma cantiga." O rei lhe respondeu: "Não tema a cantiga, mas sim o diabo, pois ele é o príncipe do mal. E disseram-me que ele domina o mundo." Cristóvão o respondeu com desdém: "Se vossa majestade o teme, com certeza ele é mais poderoso que vós. Devo encontrá-lo, pois com os meus enormes talentos, quero servir apenas o mais grandioso dos dominadores." Assim, Cristóvão abandonou o rei e partiu para encontrar um novo amo. Cristóvão viajou por muitos dias, até que finalmente encontrou uma floresta escura. E ali, escondido na floresta, sentado sobre uma pedra, estava o príncipe do mal. "Estou em busca de quem controla o mundo", anunciou destemidamente Cristóvão. E lá, no fundo da floresta, gargalhou o próprio diabo, dizendo: "Que bom, pois o encontrou. Venha comigo, vou lhe dar muito trabalho a fazer." O trabalho passado não era nada agradável. Resultava em causar problemas aos outros a cada minuto. Mas Cristóvão cumpria todas as ordens, pois acreditava estar servindo o rei mais forte. Um dia, enquanto viajavam juntos, depararam-se com uma cruz mal talhada à beira da estrada. E imediatamente o diabo saiu correndo, deu a volta no caminho para contornar a cruz e jamais passar ao lado dela. Só voltou à estrada depois que a cruz ficara bem lá atrás. Cristóvão achou aquilo muito estranho. Como que o príncipe que dizia controlar o mundo tinha medo de uma cruz? E Cristóvão o questionou por que tinha medo daquele pedaço de madeira. O diabo disse que não gostava de passar perto dela, pois temia o sinal que aquilo representa. E o coração de Cristóvão saltou em júbilo, perguntando qual era o nome daquele que a cruz representava. O diabo não quis dizer o nome, disse apenas que o chamavam de o Príncipe da Paz. E Cristóvão, ao ouvir aquilo, imediatamente pensou: se até o diabo teme,
é porque ele é muito mais poderoso do que ele. E deixou o serviço do diabo e foi atrás então do príncipe da paz. E mais uma vez, Cristóvão saiu em busca de um novo amo. Viajou muito, pois não conhecia o caminho, mas a esperança e a coragem jamais o abandonavam. Enfim, encontrou um homem, um velho eremita, que parecia conhecer quem era esse príncipe da paz. E Cristóvão lhe contou sobre a sua busca e como desejava encontrá-lo para servir a ele, pois desejava servir o mais poderoso dos reis. Se conseguir encontrá-lo, vou servi-lo com todo o meu amor. Se ele desejar, matarei todos os seus inimigos. Meu rapaz, esse não é o caminho, pois este príncipe difere de todos os demais. Vou mostrá-lo como servi-lo. E Cristóvão ficou entusiasmado com a ideia de servir o maior dos reis. O eremita conduziu Cristóvão à margem de um rio, com muita correnteza. Vários viajantes perderam a sua vida aqui neste rio, pois não há barco que possa com essas águas. Se você ficar nessa margem do rio e levar as pessoas até a outra, estará servindo o príncipe da paz. Ele ficará sabendo do seu serviço. Então Cristóvão construiu uma cabana à margem do rio e cortou um cajado bem forte para guiar seus pés entre as pedras submersas e ficou à espera dos viajantes. Sempre o encontravam à porta da cabana, pronto para carregá-los até a outra margem do rio. E ano após ano, ele trabalhou com afinco. E nenhum viajante perdeu a vida ao tentar atravessar o rio. Parecia estranho a Cristóvão servi-lo desta forma. Às vezes ficava intrigado e se perguntando: será que o príncipe da paz sabe que eu estou aqui trabalhando para ele? Mas aqueles a quem Cristóvão ajudava tornavam-se seus amigos e ele jamais se sentia solitário. Uma noite chegou com uma violenta tempestade com chuva e Cristóvão foi se deitar para dormir, pois nenhum viajante pensaria em atravessar aquele rio naquelas condições. Entretanto, ao fechar os olhos, escutou baixinho alguém dizer: Cristóvão, Cristóvão, você me levaria para o outro lado do rio? Cristóvão acordou até assustado. Foi até a porta, olhou para fora, mas não viu ninguém. Voltou para a cama para se deitar, mas novamente escutou: Cristóvão, me leve para o outro lado do rio. Levantou-se num salto, pegou o seu cajado e desceu à margem do rio. Lá encontrou uma criancinha que implorou: Cristóvão, me leve do outro lado do rio ainda hoje. Cristóvão conhecia os perigos de atravessar o rio numa tempestade como aquela, mas a criança era muito insistente. Então ele a colocou em seus ombros e gritou: segure-se em mim, viu, pequeno? E com força! E entrou devagar no rio. A correnteza estava mais rápida do que nunca. À medida que foi se aprofundando nas águas, Cristóvão sentiu o fardo ficando cada vez mais pesado, até o ponto que começou a temer que ambos afundassem. A água batia contra o seu corpo e o vento rugia. Seu forte cajado se curvava quando ele se apoiava para prosseguir. Tamanha era a força da água, e o rio nunca lhe parecera tão largo quanto naquela noite. Cada passo era mais difícil que o anterior. Parecia que carregava chumbo e não uma criança. Cristóvão sentia como se estivesse carregando todo o peso do mundo. Depois desse esforço enorme, finalmente atingiram ao outro lado do rio e Cristóvão cuidadosamente retirou a criança de seus ombros. Cristóvão tinha até dificuldade de respirar depois daquela difícil travessia. Quem é você, meu menino? Tive a impressão de estar carregando todo o peso do mundo. Acaso não me conhece, Cristóvão? Eu sou aquele a quem você prometeu servir. Acaso não sabia que neste trabalho humilde e árduo em ajudar os viajantes a atravessar o rio, você estava me servindo o tempo todo?
não carregaste apenas o peso do mundo, mas carregaste também o Criador dele. E de agora em diante não será apenas Cristóvão, mas São Cristóvão, o carregador de Cristo, pois eu o aceitei como meu fiel servidor. Eu sou Cristo, o teu rei, e para mostrar que digo a verdade, quando voltares, enfie o seu cajado na terra, e pela manhã terá florescido uma árvore cheia de frutos. São Cristóvão caiu de joelhos e começou a rezar, e quando abriu os olhos, estava sozinho à beira do rio. Voltou à sua cabana e fez exatamente o que Cristo pediu. E ao levantar-se pela manhã, o cajado se transformara numa árvore de fato e estava carregado de folhas e tâmaras. Mas o serviço que Cristóvão tinha de prestar a Cristo ainda não havia acabado. Cristóvão partiu a Samos, uma cidade da Lícia, cuja língua Cristóvão nem sabia, mas rezou ao Senhor, pedindo que lhe concedesse a graça de entender aquele idioma. E obtida a graça, Cristóvão partiu ao local onde as pessoas se encontravam para ensinar sobre as maravilhas de Cristo e confortar aquelas pessoas com as palavras do Senhor. Mas um dos homens daquela terra em que Cristóvão se encontrava, ao ver aquele homem enorme rezando, achou que fosse um louco e o feriu no rosto. Mas Cristóvão simplesmente respondeu: se eu não fora cristão, vingaria já esta afronta. Cristóvão então pegou outro bastão que fizera, fincou-o na terra e rogou ao Senhor que o fizesse verdejar, a fim de converter aquele povo. Atendida a prece, converteram-se na mesma hora cerca de 8.000 homens. E naquela terra em que São Cristóvão converteu mais de 8.000 homens, o rei de lá desejava que Cristóvão o servisse pela sua força e coragem. Mas Cristóvão, que agora servia ao maior dos reis, não pensava jamais em abandoná-lo e servir qualquer outro rei. Mas este insistiu tanto que levou Cristóvão à prisão. Mas este não cedeu às ameaças do rei. O rei então mandou que Cristóvão fosse amarrado e que seus soldados enviassem flechas contra ele. Mas quando os arqueiros se prepararam e lançaram as primeiras flechadas, pasmem, as flechas simplesmente não alcançaram Cristóvão e paravam no meio do caminho. E o rei, que havia mandado realizar aquela chuva de flechadas a Cristóvão, não viu que ele não estava sendo atingido por nenhuma delas e começou a gargalhar e maldizer Cristóvão. E uma das flechas lançadas a Cristóvão voltou e acertou bem o olho do rei, deixando-o cego. Não! Como isso aconteceu? E Cristóvão, amarrado ali, continuava em oração a Cristo e gritou ao rei: Vossa Majestade, eu morrerei amanhã. Por isso, pegue um pouco do meu sangue, misture a lama e passe em seus olhos e voltará a enxergar. O rei, furioso, mandou matar Cristóvão. Mas este fez o que Cristóvão o avisara. Pegou seu sangue, misturou a lama, passou em seus olhos e voltou a enxergar. Em nome de Deus e de São Cristóvão! O rei converteu-se em público e publicou um édito dizendo que todo aquele que blasfemasse contra o Deus de São Cristóvão seria imediatamente punido pela espada. Sei que parece triste o fato de São Cristóvão ter sido morto, mas não pense que ele morreu triste e revoltado. Morreu alegre e rezando, pois morreu defendendo aquele que amava. Morreu servindo ao Príncipe da Paz, o maior de todos os reis desse mundo. E o seu martírio ajudou a converter milhares de pessoas. E essa é a história de hoje de São Cristóvão, o padroeiro dos viajantes e grande servidor do Príncipe da Paz. Se você gostou dessa história, compartilhe com os amigos e até a próxima!